Boa tarde, turma do quinto ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos começar nossa aula de história, encerrando aí o nosso livro, fazendo a correção de todas as atividades que foram propostas aí para vocês estarem realizando durante a semana, né? Então, gente, começando aí na página 24 do livro didático, esse exercício aí, eu não estou lembrada se eu corrigi com vocês. Se corrigir, vamos fazer de novo, né? Então, vamos lá. Número 1. Observe as imagens e faça o que se pede. Então, nós temos essas imagens aí. E o que está pedindo? Olha, conforme o que você estudou, pinte as imagens que mostram os símbolos de poder do faraó. Então, o que você vai pintar aqui, gente? Você vai pintar o bastão e o chicote, tá bom? Somente o bastão e o chicote. Esse aqui é o bastão e esse aqui é o chicote, ok? Na letra B, quais eram as obrigações dos faraós e dos reis da Mesopotâmia? Então, tá aqui a resposta, olha. Às vezes a imagem fica bem embaçada aí para vocês da apostila, então eu vou ler a resposta, porque se vocês não conseguirem copiar por estar embaçado, pelo menos você pausa o vídeo e escreve o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então a resposta aí ficaria assim: os faraós ou os reis eram responsáveis por aplicar a justiça, administrar a prática da agricultura e as construções de aldeias e cidades, organizar a atuação dos guerreiros, além de serem os responsáveis pela região e por alguns rituais. Ok? Na próxima página, nós vamos ter aí lápis na mão. Analise a imagem que representa uma importante construção em cidades da Mesopotâmia. Então, você vai marcar essa daqui, tá? Na próxima atividade, tem uma aqui em cima, ó, o número 2, né? A respeito dos reis e dos faraós, marque com X as alternativas corretas. Os faraós eram chamados de rei da Mesopotâmia? Não. Os governantes dos povos antigos tinham poder político e religioso? Sim. Então, essa você vai marcar. Os faraós e reis eram responsáveis pela administração do território e pela região? Religião? Sim. Então, você vai marcar essas duas aí. Na próxima página, que no meu livro é a página 64, no livro de vocês é a página 26. Letra A. Quem administrava os zigurates? Eram os sacerdotes, ok? Letra B. Qual era a finalidade dos zigurates? A finalidade dele, na parte mais alta de um zigurate, eram realizados rituais religiosos. É isso que vocês vão colocar aí, tá bom? Número 2. Reúna-se a um colega e converse sobre as semelhanças entre um rei na Mesopotâmia e os faraós no Egito. Escreva exemplos de semelhanças. Então, o que você vai escrever? Tanto os reis da Mesopotâmia quanto os faraós no Egito Antigo eram governantes de caráter divino e deveriam ser respeitados por todos os indivíduos, ok? No número 3, marque com X a alternativa correta. Então, vocês vão marcar. Nas sociedades antigas, os governantes exerciam os poderes políticos e religiosos. Número 4. Eu vou tentar aumentar um pouco, porque eu estou até com dificuldade de ler, mas se ficar embaçado para vocês, vocês pausem o vídeo, tá bom? Que eu vou estar ditando aqui a resposta. Então, no número 4 diz assim, no quadro a seguir, escreva algumas características do governo do país onde você vive e algumas características do governo das primeiras sociedades humanas.
Então, gente, na nossa atualidade aqui, no nosso governo de hoje, no primeiro quadrado aí, você vai escrever com letra pequena, tá? Porque senão não cabe tudo. Você vai colocar em muitos locais o governante representa um país, um estado ou uma cidade. No outro, o governante é eleito pelo voto popular em diversos locais do mundo. E no último, geralmente governa por determinado tempo, tá? Isso é agora na nossa atualidade, nos nossos dias. Agora, antigamente, como era? Um governante, você vai escrever aqui no primeiro quadrado. Um governante poderia comandar uma cidade, várias aldeias e até mesmo um império. Alguns governantes tinham funções religiosas e políticas. No Egito e na Mesopotâmia, os governantes não eram escolhidos pelo povo e geralmente governava até a morte. Até morrer, eles governavam, certo? Número 5. Em sua opinião, qual é a principal diferença entre o modo de governar na atualidade e o modo de governar dos povos da antiguidade? Então, isso aí é uma resposta pessoal. Eu vou dar aqui uma sugestão, tá? E vocês não precisam apagar a resposta de vocês. Na atualidade, os governantes não são considerados sujeitos divinos ou representantes dos deuses, ok? Vamos para a próxima página. Aí é aquele conteúdo que a gente falou sobre religião e cultura. Na próxima página é uma atividade aí do material de apoio, né? Então, na página 29, nós temos aí Eu Historiador. Número 1. Observe essas imagens e responda as seguintes questões. Então, você vai observar e você vai colocar aí, olha. Numere cada uma das partes do julgamento após a morte, conforme as descrições a seguir. Então, o número 1, coração sendo pesado na balança, que é aqui, olha, tá? Ele está sendo pesado. Homem sendo apresentado aos deuses, ao deus Osiris, que está aqui, ó. Esse homem está sendo apresentado. Esse daqui está apresentando esse ao deus aqui. Você põe o número 2 aqui nesse quadradinho e o número 1 aqui nesse quadradinho, tá bom? Aqui, gente, é para você circular lá na imagem. Identifique as imagens de acordo com essas situações. Circule com um lápis de cor azul o animal que devora o coração, se esse órgão fosse mais pesado que uma pluma, tá? Circule com um lápis de cor vermelho o Deus, Osíris. Então, aqui você vai circular este daqui e o animal, que é esse daqui. Tá bom? No número 2, escreva 3 informações sobre as crenças e os rituais egípcios em relação à morte. Então, você vai colocar: os egípcios acreditavam em vida após a morte, os corpos eram mumificados para se manterem preservados para outra vida, a alma do morto passava por um julgamento que podia conceder o direito à vida eterna, ok? Muito bem. Na próxima página, temos aí esse enigma, que você vai pintar aqui somente a letra F, a letra G, a letra H e a letra A, e você vai ter a resposta do enigma, que é costumes, tá bom? Foi bem complicado o pessoal da aula presencial achar conseguir formar esse enigma aí. Na próxima página tem: leia os textos e responda as perguntas a seguir. Então, nós temos aqui na letra A, ó.
Os chineses também acreditavam em vida após a morte, e a tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade, em que esse achado arqueológico se assemelha com o costume dos egípcios. Então, vocês vão colocar, nas tumbas dos faraós também foram encontradas figuras de madeira ou de barro representando pessoas. Número 2. Considerando o número de esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar que ele era um governante poderoso? Justifique a sua resposta. Então, você vai colocar sim, pois o grande número de esculturas de soldados representava o poder do governante. Ok? Vamos para a próxima. Aqui nós falamos sobre o rei e a lei. Lembra que nós falamos na aula passada, né? Temos aqui esse exercício dessa página aqui. Número 1. De acordo com o que você estudou sobre mumificação, complete o texto a seguir usando as palavras destacadas. Então, vocês vão usar essas palavras aqui para completar o texto. Então, o texto vai ficar assim. A múmia era colocada em seu altoide e esse fechado no túmulo. O morto teria então de passar através de um local perigoso, conhecido como duate. Os perigos eram os monstros, lagos em ebulição e rios de fogo. Superando os monstros, o morto chegaria aos portões de Aru para encontrar seus amigos, mas antes teria de passar pela maior prova de todas, no salão das duas verdades. Seu coração era então pesado e colocado num dos pratos de uma balança. No outro prato ficava a pena da verdade, que continha todas as mentiras da vida passada do morto em julgamento. Os três maiores deuses, Osíris, Anubis e Tote, eu acho que é assim que lê, decidiam o resultado da pesagem. Se o coração passasse no teste, a pessoa poderia atravessar os portões de Iaru, mas se fosse reprovado, o coração seria comido por um monstro horrível chamado Devorador, que era parte crocodilo, parte hipopótamo, parte leão. E quando o devorador pegava seu coração, a pessoa estava perdida para sempre. Nossa, um texto pesado, né? Mas, enfim, é isso aí que a gente tem que colocar aí nos espaços em branco. Passando para a próxima página, nós temos o número 2. Por que a crença na divindade dos reis os ajudavam a governar? Porque essa crença fazia a população temer e respeitar os reis. Número 3, assinale com um X a ilustração que representa os túmulos dos grandes faraós. Então, vocês vão riscar e marcar a pirâmide aqui. Número 4. Relembre as características dos grupos nômades e sedentários. Para isso, escreva essas características conforme indicado no quadro. Então, características dos povos nômades. Quais eram? Não tinham lugar fixo para morar, viviam da caça e da coleta, organizavam-se em pequenos grupos. Já a característica dos povos sedentários, estabeleceram-se em povoados depois de desenvolverem a prática da agricultura. As comunidades continham um maior número de pessoas, desenvolveram o comércio e praticavam trocas comerciais. Então, isso é o que vocês vão responder aí. Na próxima página,
Nós temos aqui comunidades nômades. Isso daqui nós fizemos na sala de aula. Essa aqui, deixa eu só dar uma conferida aqui, tá, gente? Esse daqui nós fizemos já na sala de aula, foi uma das presenciais, né? Das primeiras atividades lá do ano. Nós já recorrigimos. Então, nós vamos dar continuidade nessa daqui, olha. Que é na página 75. Que pede aí, povos da antiguidade. As imagens seguintes representam cidades em diferentes épocas da história. Então, aí está apresentando uma cidade da nossa atualidade, né, com prédios, com carros, com sinal de trânsito, né? E temos a outra aí, mais antiga, certo? Então, você vai pintar essa daqui. A próxima atividade, número 2, marque X nas alternativas que indicam elementos existentes nas primeiras sociedades humanas. Então, você vai marcar templo, troca de produtos, governantes e população. Naquela época não existia sinal de trânsito, não existia rodoviária, ok? Muito bem, vamos passar para a próxima. Aqui na próxima, você vai responder aqui as perguntas, em seguida você vai fazer a cruzadinha aqui embaixo. Então, ó, a respeito das primeiras sociedades, complete a cruzadinha. Para isso, primeiro, decifre as pistas a seguir. Então, na letra A, locais onde eram realizadas trocas de produtos, nas feiras. Nome dado aos templos da Mesopotâmia. Zigurate. Invenção que mudou a maneira de se transportar produtos. Roda. Invenção que também mudou a maneira de se transportar produtos para que se movia pelas águas. Barco à vela. Título dado ao rei do Egito, Faraó. Grupo de pessoas responsáveis por proteger uma cidade, guerreiros. Então, olha, tá aqui as respostas e aqui a da cruzadinha, tá? Ó, a letra A, feiras, a letra B, zigurates, a letra C, roda, a letra D, barco à vela, letra E, faraó e letra F, guerreiros. Tá? Bem fácil. Na próxima atividade, na próxima página, pede, número 4, né? Os egípcios ficaram conhecidos por suas grandiosas construções, como as pirâmides. Nesses locais eram sepultados os egípcios, mais os ricos, como o faraó e seus familiares. Essa sociedade também costumava conservar o corpo dos mortos por meio da mumificação. Então, aqui embaixo, pede: mostre como esse ritual sagrado estava organizado. Para isso, pinte as imagens de acordo com essas indicações de cor. Então, olha, essa primeira imagem aqui você vai pintar de azul e amarelo. A segunda você vai pintar de roxo. Logo embaixo, essas vestes você vai pintar de laranja. E o último aí você vai pintar de verde, tá bom? Aqui nós temos um outro enigma, né? Decifre o enigma completando as frases. Para isso, escreva as palavras de acordo com as letras indicadas pelos símbolos. Então, aqui embaixo, na letra A, você vai escrever julgamento. Na letra B, religião. Letra C, filho. Letra D, muralhas. Letra E, pedras. Letra F, barro. E letra G, troca. Na próxima página, número 6,
A respeito da sociedade egípcia, assinale as alternativas corretas. Então, você vai assinar a letra B e a letra C. Os sacerdotes eram os responsáveis por realizar rituais religiosos no Antigo Egito, e os egípcios acreditavam na existência de vários deuses e na vida após a morte. Número 7. Leia essa imagem que mostra um zigurate construído em Ur, uma antiga cidade da Mesopotâmia. Então, tem aqui, olha, o zigurate, e embaixo, de acordo com a leitura da imagem, assinale a alternativa correta. Então, a correta é a letra B. Os mesopotâmicos realizavam rituais religiosos nos zigurates. A última, da última atividade, número 8, o faraó era o governante do Egito e exercia um grande poder sobre todas as pessoas do lugar por ele governado. O vestuário do faraó simbolizava todo o poder que ele tinha. Recorte dessa página as imagens de símbolos usados pelo faraó e colhe-as na ilustração a seguir para representar como se vestia esse governante. Então, vocês vão recortar aí a roupa do faraó e vão vesti-lo, tá bom? Então, você vai colar aí vai colar o colar, as imagens de símbolo, visando recompor o vestuário que representa o poder real de Faraó, tá bom? Então, gente, tá feita aí a nossa correção do nosso livro de história, concluímos o livro. Vocês estudem para a nossa avaliação, tá bom? Que agora na próxima semana vai ser dia 20, vai ser essa semana, eu não sei como é que eles estão fazendo com a prova online, mas vocês já vão ter aí alguma notícia sobre isso. No próximo bimestre, a nossa aula de história online, se vocês continuarem, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar fazer uma aula mais elaborada para que vocês consigam aí compreender melhor o conteúdo. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Se cuidem.